Olá, meu nome é Alice. E o meu é Camila, e hoje nós iremos falar sobre o artigo Aplicação de Programação Linear em um Processo de Usinagem. Bem, o artigo ele apresenta um estudo de caso de uma empresa especializada em tubos de aço sem costura no estado de Minas Gerais, e essa empresa ela procura reduzir os seus custos de processo. Como metodologia, foi aplicado o método de programação linear dentro da ferramenta Solver. Como ponto positivo, nós encontramos o fato dos autores eles explicarem detalhadamente de onde saíram todos os dados necessários para encontrar o resultado final. Os autores, no artigo, eles nos informaram essa tabela aqui, que mostra as descrições dos aços utilizados pela empresa. E aqui ele fez um somatório para saber o total de peças de cada aço. Então ele pegou todos os aços do P110 informados na tabela e somou, e encontrou um resultado de 2.875 peças. Ele utilizou da mesma metodologia para calcular o total de peças do aço K55 e encontrou um total de 2.217 peças. Somando os dois tipos de aço, ele encontrou um total de 5.092 peças. Bem, ele nos mostrou também uma outra tabela, e essa tabela ela mostrava o rendimento dos aços e os tipos de inserto utilizados pela empresa. E eles viram que para o aço P110 seria necessário 24 insertos do tipo A e 22 insertos do tipo B. Para o aço K55, eles viram que eles precisariam de 12 insertos do tipo A e 8 insertos do tipo B. Depois disso, eles fizeram um levantamento de custos para cada tipo de inserto e encontraram os valores de R$ 92,45 para o inserto tipo A e R$ 81,89 para o inserto tipo B. Depois do levantamento dos custos, foi identificado quais seriam as variáveis do artigo. Então, x1 e x2 seriam as variáveis para o aço P110, x1 sendo para o inserto A e x2 sendo para o inserto B. x3 e x4 seriam variáveis para o aço K55, sendo x3 para o inserto A e x4 para o inserto B. Depois disso, ele utilizou o método simplex e encontrou a função objetivo destacada embaixo, de Z mínimo, porque o artigo informa que a empresa ela procura reduzir os seus custos. Depois de levantar as variáveis, eles fizeram um estudo para saber quais seriam as restrições da empresa. Então, R1 seria a quantidade de insertos para atender o total de peças para o aço P110 e R2 a quantidade de insertos para atender o total de peças para o aço K55. As restrições de R3 e R6 são restrições baseadas no mínimo de requisição necessária, no caso 25%, informadas pelo artigo, para cada tipo de inserto. Sendo assim, a empresa ela estipulou uma meta de 7,5 para cada troca dos itens. Conforme mostrado no quadro à sua esquerda, ele tem um tempo limite previsto para a troca dos materiais. Eles somaram todos os aços e deu no valor de 617 minutos. Sendo assim, ficou estimado um tempo de 1,85 minutos para cada troca de inserto. Então, a nova restrição que eles fizeram, que foi R7, ficou 1,85 minutos para X1, X2, X3 e X4, maior ou igual a 617 minutos. Além das restrições anteriores que a Camila falou, é importante observar a de não negatividade dos parâmetros da entrada, que é a restrição 8, x1, x2 e x3, x4 é maior ou igual a zero. Nesse quadro, nota-se que para a produção do aço P110 é necessário um número maior de insertos, tipo B, que seria a variável x2, 71. E para o aço K55 é necessário uma quantidade maior de insertos tipo A, que seria x3, 139.
Com a compra da quantidade de ser demonstradas pela ferramenta do Solver, todas as restrições abaixo serão, né, não serão afetadas e as outras condições que a empresa necessita. Ao concluirmos a leitura do artigo, a gente utilizou a função objetivo de as restrições criadas pelos autores. Então, a gente resolveu os problemas utilizando o Solver, com todas as restrições deles. Com isso, a gente encontrou esse resultado, que é a imagem à sua esquerda. Os nossos resultados foi um pouco divergente do deles. A gente não achou números inteiros igual a eles no x1, x2 e x3. Apenas no x4 a gente achou o número inteiro. Com isso, a gente pensou, será que se a gente criar a restrição de números inteiros, a gente consegue encontrar os números inteiros que eles encontraram? Então, assim, a gente fez. Nessa imagem à direita aqui, foi onde a gente colocou a restrição de números inteiros. Então, a gente percebeu logo após de ter colocado ela que x1 e x2 aumentaram muito o valor e ficaram distantes do valor encontrado por eles. E o valor da função objetivo, que é esse azulzinho e esse azulzinho aqui, ficaram distantes também quando a gente criou a restrição de números inteiros. E já com a restrição deles, só o número ficou próximo do que a gente achou deles. Obrigada. Muito obrigada.